Boa noite. Agora são precisamente 19 horas. Está começando, então, aqui a aula síncrona da disciplina de cálculo numérico do curso de bacharelado em ciência e tecnologia. Essa aqui é a nossa terceira aula síncrona. E, assim como na aula anterior, a ideia é que hoje seja uma aula de dúvidas. Como não chegou ninguém até agora, então eu vou esperar por 5 minutos. Eu vou deixar a minha câmera desligada. E se depois de 5 minutos continuar não aparecendo ninguém, aí eu vou dar um catado geral aqui da disciplina, que foi o que a gente fez na semana passada, né? Tinha gente, mas ninguém participou, então talvez acabe acontecendo isso aí hoje de novo. Então é isso aí, pessoal. Vou esperar um pouquinho aí para ver se a galera anima para entrar. E se não entrar ninguém, aí eu falo alguma coisa aí durante uma hora. Opa, boa noite, Zé Pedrada. Nós já estamos gravando. Eu esperei um pouquinho porque a ideia é que a aula de hoje fosse uma aula de dúvidas, né? Assim como no caso da aula da semana passada. Aí, se por um acaso, se tiver alguma dúvida, eu vou dar um tempinho para você escrever aí no chat, tá? Que mancada tá na conta errada. Relaxa, Zé Pedrada, acontece. Pelo menos não é paradão da Zona Leste, um matador de professor, sei lá, qualquer coisa assim, né? Podia ser bem pior, né, o seu nick. Torcedor do Corinthians, enfim. Sempre dava pra piorar. Aí, se por acaso você estudou alguma coisa da unidade 1, 2 ou 3, e tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade em perguntar, né? Aí, se ninguém me perguntar nada, eu vou dar só uma geral nesses dois assuntos, que são interpolação polinomial e integração numérica. Isso é para tirar dúvida, né? Desde a primeira aula, a gente tinha combinado assim, que ia estar o material todo disponível para vocês, junto com o manual de ensino. A ideia é estudar no decorrer da semana para depois, na aula síncrona, poder só tirar dúvidas, né? Essa aqui é a desvantagem de o curso ser em um mês só, não tem como passar o conteúdo todo nas aulas síncronas. Então, a ideia é que vocês tivessem estudado previamente. Se por acaso não estudou previamente, tudo bem, né? Fazer o quê? É que nem eu falei, eu vou dar uma catada geral da unidade 3, né? Na semana passada e retrasada, foi um catado geral das unidades 1 e 2. Até agora, para você ter ideia, acho que ninguém perguntou nada, né? E um recado também, né? Vocês têm também que colocar a presença de vocês, se não me engano, a partir das 19h30, um negócio assim, para colocar a presença. Aí, como de praxe, eu vou dar um tempinho aí para, caso alguém tiver alguma dúvida, poder perguntar. Aí, se ninguém tiver dúvida nenhuma, a gente começa.
Enquanto isso, eu vou travar o ventilador para ele ficar virado só para mim, só, com licença. Maravilha. Eu não sei aí onde vocês moram, mas aqui tá quente para um boné, né? Bom, então, vamos dar um catado geral sobre essas coisas, né? Primeiro, vamos falar o que é interpolação polinomial. A gente conhece o fato de que se nós temos dois pontos distintos, dois pontos têm uma única reta que passa simultaneamente por esses dois pontos, né? A gente pode pensar que uma reta, caso esses dois pontos tenham a coordenada x diferente um do outro, né? Ou seja, horizontalmente eles estão em posições distintas também, a gente pode pensar que essa reta é um polinômio de grau 1, né? É um polinômio de grau 1. Ou seja, essa reta aqui vai ser o gráfico de uma função do tipo f de x é igual a ax mais b, para certos a e b reais. Então, o que a gente tem aqui? Que por dois pontos passa um único polinômio de grau 1, basicamente é isso, né? Dado que esses dois pontos têm posições horizontais distintas. Interpolação polinomial é uma coisa ainda mais geral do que isso. O que diz a interpolação polinomial? Que se a gente tem n pontos, ou seja, x1, y1, x2, y2, até o ponto xn, yn, então existe um único polinômio de grau menor ou igual que n, que passa, menor ou igual que n mais 1, que passa por esses pontos todos aí, né? Por esses pontos. Bom, e como é que a gente verifica que é verdade isso? Para mostrar que existe, é só mostrar qual é o polinômio que faz isso. A gente vai mostrar daqui a pouco um polinômio que passa, de fato, por esses n pontos, e esse polinômio vai ter grau, de fato, menor ou igual do que n mais 1. Agora, como é que a gente sabe que esse polinômio é único? Porque se tiverem dois polinômios, f de x e g de x, fazendo esse mesmo trabalho, a gente vai ter que esses dois polinômios vão zerar em n mais 1 pontos. Quer dizer, em n pontos, né? Em n pontos. E... Peraí. Desculpa, n menos 1. Não n mais 1. N menos 1. Pronto, agora sim. Então, a gente vai ter que esse polinômio vai zerar em n pontos, certo? Só que um polinômio de grau n menos 1, ele só pode ter, no máximo, n menos 1 raízes. Então, se a gente tem um polinômio de grau, no máximo, n menos 1, que zera em n pontos, que é maior do que n menos 1, isso significa que esse polinômio é o polinômio identicamente nulo. Ou seja, f menos g vai ser o polinômio identicamente nulo, então f é igual a g, né? Isso significa o quê? Que se existe um polinômio de grau menor ou igual que n menos 1, passando por esses n pontos, então esse polinômio é único, tá? Então é um único polinômio mesmo, caso exista. Agora a gente vai ter que mostrar que polinômio que é esse, tá? Acho que a construção mais simples para a gente verificar que isso existe é a construção de Lagrange. Tem uma hipótese aqui que eu esqueci de dizer, tá? O xi tem que ser diferente do xj para tudo quanto é i diferente de j, tá? Isso aqui tem a ver com esse lance que eu falei de que os pontos têm que estar em linhas horizontais distintas, beleza? Porque senão não vai ser nem gráfico de função a coisa que passa por eles, né? Tá?
Então, a gente vai agora construir que polinômio que é esse. Então, vamos lá. Então, queremos encontrar. E assim, enquanto eu estiver falando, vocês podem me interromper a qualquer momento. Polinômio de grau menor ou igual que n menos 1. Vamos chamar esse polinômio de f de x. Tal que f de x1 é igual a y1, f de x2 é igual a y2, e daí por diante, até o f de xn é igual a yn. É isso que significa esse polinômio interpolar todos esses n pontos. Quer dizer que f da primeira coordenada dá a segunda coordenada, né? Então, o gráfico do polinômio vai passar por todos esses pontos. Professor, mas por que eu vou querer encontrar um polinômio que passa por esses pontos? É porque muitas vezes você vai aproximar funções por polinômios. Outra coisa que também muitas vezes a gente vai fazer é que a gente sequer tem a função, às vezes a gente tem só os dados brutos. Então, para dar uma suavizada nesses dados brutos de uma maneira que faça um sentido, a gente pode fazer um poligonal ou a gente pode fazer uma interpolação polinomial. Beleza? Bom, agora que a gente já viu um pouquinho da motivação e qual que é o nosso problema, então vamos encontrar qual que é o polinômio que passa por esses n pontos aqui. E aí, para isso, a gente vai utilizar uma construção que é conhecida como construção de Lagrange, tá bom? Construção de Lagrange. Que eu acho que é a mais simplesinha que tem. Tá. Então, como é que vai ser essa construção? A gente vai fazer o seguinte, olha, a gente vai definir L1 de x é igual a x menos x2 vezes x menos x3 vezes x menos xn dividido por x2, desculpa. Espera aí. Espera aí que eu esqueci qual que é o polinômio, né? Talvez eu tenha que ver na minha colinha qual que é o polinômio aqui. Tá, eu quero que o f de x1 seja 1 e o f de todos os outros seja 0, né? Aqui o f de todos os outros vai ser 0. E para que o f do x1 seja 1, então eu vou precisar aqui x1 menos x2, x1 menos x3, pronto, agora sim, até o x1 menos xn. Tá? Não precisou da colinha. Qual que é a ideia desse polinômio L1 de x? A gente tem que o L1 de x1 vai ser igual a x1 menos x2 vezes até o x1 menos xn, dividido por x1 menos x2 até o x1 menos xn. O numerador e o denominador são iguais, então isso aqui vai dar 1, né? E além disso, quanto é que é o L1 de x2? Ó, o L1 de x2 vai ser o quê? Vai ser x2 menos x2 vezes alguma coisa dividido por alguma coisa. Só que isso aqui é zero. Zero vezes qualquer coisa, dividido por qualquer coisa, dá zero. Da mesma forma, a gente tem que o L1 de x3 é igual a zero, e daí por diante, né? Até o L1 de xn. Todos eles são zero. Tá? Então, o que a gente tem? Que o L1 de x1 é 1, e o L1 de todos os outros pontos dá zero. Baseado nesse mesmo truquezinho, a gente pode definir agora o seguinte polinômio. L2 de x é igual a x menos x1 vezes x menos x3. Ó, é a mesma ideia, ó, até o x menos xn. E aqui um pequeno parênteses, né? No L1, não apareceu o fator x menos x1.
No L2 não vai aparecer o fator x menos x2. No L3 não vai aparecer o x menos x3 e daí por diante. Tá? E aqui embaixo vai ficar x2 menos x1, x2 menos x3, e daí por diante até o x2 menos xn. Mesma coisa, o que a gente tem? A gente tem que o L2 de x2 é igual a 1, e o L2 de xi é igual a 0, para tudo i diferente de 2. Beleza? Então, a gente tem aí o L1, o L2, aí já deu para entender qual é a ideia geral, né? A gente vai definir agora o polinômio LJ da seguinte forma. LJ de x vai ser definido como sendo x menos produtório. Isso aqui é a mesma coisa que o somatória, só que é com produtos, tá? Produtório de i é igual a 1 até n, só que o i diferente de j. Por quê? Porque no LJ não vai aparecer o fator x menos xj. Aí vai ficar como aqui? X menos xi dividido por xj menos xi. Então, assim vai ser definido o nosso polinômio LJ. E o que a gente tem aqui de propriedade? O LJ do xj é igual a 1 e que o LJ de xk é igual a 0, se o k for diferente de j. Beleza? E como é que a gente sabe que isso aqui são polinômios? Porque no numerador, isso aí é um produto de monômios de grau 1, certo? E vão ser n-1 monômios. Então, cada um desses caras é um polinômio de grau, no máximo, n-1. E o denominador é um número real, certo? E como os nossos pontos xi e xj são todos diferentes, para quando o i é diferente de j, então a gente tem que o denominador é diferente de zero e esses polinômios estão bem definidos. Então, por causa disso, a gente sabe que cada um desses LJs aí é um polinômio de grau, no máximo, n-1, tá? Beleza. Então, agora que a gente tem definidos esses caras, o que a gente vai fazer, então? A gente vai definir, então, o nosso polinômio interpolador como sendo p de x é igual à somatória YJ, LJ de x, do J indo de 1 até n. Eu estou somando aqui n polinômios de grau no máximo n-1, então isso aqui vai nos dar um polinômio de grau no máximo n-1, tá? Então é isso aqui que a gente vai acontecer, e esse aqui vai ser o nosso polinômio interpolador. O que a gente queria? A gente queria que o p de xi desse yi, né? Então vamos ver quanto é que é. P de xi vai ser o quê? Vai ser isso aqui, né? Olha, j é igual a 1 até n de yj, lj de xi. Só que o lj de xi vai ser igual a 0 sempre que o j for diferente de i. E vai ser igual a 1 quando o j é igual a i. Então, todos os termos aqui vão ser nulos, com exceção do iésimo termo. Então, isso aqui vai sobrar só esse cara, né? yi de li de xi. Só que o li de xi é igual a 1. Então, aqui deu o yi. Então, de fato, a gente tem que o p de xi é igual ao yi. Então, o polinômio p de x, definido dessa forma, ele é, de fato, um polinômio que interpola aqueles nossos n pontos. E por conta do argumento que eu falei no começo da aula, esse vai ser o único polinômio de grau no máximo n-1 que interpola esses n pontos. Beleza, pessoal? Assim, eu não sei se vocês estão percebendo isso, mas eu estou completamente perdido aqui, porque eu não sei o que eu tenho que falar, o que eu não tenho que falar, o que vocês estão entendendo, o que vocês não estão entendendo, quais são as dúvidas, né? Na aula passada não teve absolutamente nenhum tipo de participação, né? Eu senti que eu fiquei falando sozinho aqui, né? Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, né, agora que chegou mais gente, alguma dúvida ou do que eu fiz agora, ou de alguma outra coisa aqui do tema do curso, pode ficar à vontade, tá? Mas a ideia do polinômio interpolador é essa. Por uma reta, quer dizer, por 2 pontos, passa só uma reta, que é um polinômio de grau 1. Então, por n pontos, passa no máximo passa um único polinômio de grau no máximo n-1, né? É uma generalização desse negócio de por uma reta passa, por 2 pontos passa uma única reta, né? Uma generalização dessa coisa. Vamos supor que vocês não estejam entendendo nada, pode ficar à vontade também, pessoal, pode falar à vontade aí que vocês quiserem. Se eu não me engano,
a maior parte das pessoas que estão nessa turma, matriculados, é porque já fizeram essa disciplina antes, né? Se vocês quiserem, de repente, falar alguma dificuldade que vocês tiveram também aí, qualquer coisa, apesar de ser a terceira aula, mesmo coisas que vocês fariam na primeira, pode falar, né? Afinal, nas outras duas aulas, ninguém falou nada, praticamente. Não, né? Beleza. Bom, então essa aqui que é a ideia do polinômio interpolador, beleza? É você encontrar um único polinômio de grau, no máximo, n-1, que passa por n pontos dados. Esses n pontos, você pode pegar n pontos de uma determinada função, que tem uma expressão que você conhece, pode ser n pontos que você obteve através de um experimento, e daí por diante. E aí, existe uma aplicação típica desse tipo de coisa, tá? Que é o chamado, essas são as chamadas técnicas de integração numérica. A gente vai ver aqui, eu vou passar para vocês, o método do trapézio, tá? Que é o mais simples que tem. E eu vou falar qual que é a ideia dos demais métodos de integração numérica, e assim, e tem muitos outros, tá, pessoal? Essa coisa aí vai embora, tá? A gente vai falar só desses, porque em uma disciplina de um mês eu não quero encher de conteúdo, né? Então a gente vai só falar a respeito de cada um dos temas de maneira tanto quanto resumida mesmo, né? Bom, como ninguém está falando nada ainda, então eu vou só continuar escrevendo e falando eu mesmo, né? Lembrando que vocês podem me interromper a qualquer momento. Inclusive, aconteceu uma coisa, se por acaso tiver alguém me ouvindo, aconteceu uma coisa semana passada, no mínimo bizonha, né? Ninguém falou nada a aula inteira, mas tinha umas 5, 6 pessoas na sala, conectadas. Aí eu encerrei, saí da sala, depois de uns minutos eu entrei e estava de novo as pessoas lá, quer dizer, a galera só ligou e não, aparentemente, a galera só ligou, mas nem estava lá, né? Talvez só para dar de migué que estava presente, sei lá. Então vamos para integração numérica. Isso de integração numérica, pessoal, tem várias técnicas, tá? A técnica que a gente vai ver aqui agora, ela depende muito de entender a definição da integral de Riemann, mas tem outras técnicas, né? Por exemplo, existe um tal de método de Monte Carlo, que é um método de integração numérica meio probabilístico, assim, é bem bonitinho esse método aqui, né? Tem outros métodos que vocês podem pesquisar, além dos que a gente vai ver aqui, caso vocês tenham curiosidade, mas a gente vai começar aqui com o método do trapézio. Aí, para a gente entender bem o método do trapézio, vamos lembrar como é que é a definição formal de integral, tá? Provavelmente vocês viram lá no cálculo 1, se não viram na disciplina, leram no livro de cálculo, né? Que tem isso aí em tudo quanto é livro de cálculo, que é a definição formal aí de uma integral de Riemann. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui, por exemplo, um gráfico de uma função f de x. Aqui a gente tem um ponto A, aqui a gente tem um ponto B, e aí a integral dessa função de A até B, vocês lembram que é esse sombreado amarelo que está aí, né? E como é que era a definição formal? Você definia uma partição do intervalo AB, né? Então, a sua partição era definida da seguinte forma. Eu tenho uma partição assim, olha, x0 é igual a ao A, que é menor do que x1, que é menor do que x2, que é menor do que o xn menos 1, que é menor do que o xn, que é igual a b. Ou seja, você está pegando esse intervalo AB e dividindo ele em vários pedacinhos. E aí você chama de uma soma parcial dessa função em relação a essa partição como sendo o quê? Como sendo o somatório. Aí você faz o seguinte, né? Essa partição vai dividir o seu intervalo em vários subintervalozinhos, né? Vai ter o intervalo x0, x1, o intervalo x1, x2, o intervalo x2, x3, e daí por diante, até o intervalo xn menos 1, xn, né?
Então, a gente vai falar que esse aqui é o intervalo 1, que esse aqui é o intervalo 2, que esse aqui é o intervalo 3, até esse carinha aqui, que vai ser o intervalo n. E aí, em cada um desses intervalos, a gente vai escolher, de maneira completamente aleatória, um ponto que esteja dentro desse intervalo. Vai ter aqui o ponto C1, do intervalo 1, né? A gente vai escolher um ponto C1, está no intervalo 1, um ponto C2, que está no intervalo 2, um ponto C3, que está no intervalo 3, até um ponto Cn, que esteja no intervalo n. E aí, o que vai ser essa soma parcial? Vai ser o seguinte, ó, vamos supor, por exemplo, que esse aqui é o intervalo 1, vai de x0 até x1. E vamos supor que o nosso ponto C1 é esse ponto bem aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um retângulo, que a base dele é esse primeiro intervalo, e a altura é o f de C1. Então, essa aqui vai ser a altura, né? Porque esse aqui é o f de C1. Aí eu calculo a área desse retângulo. Só que qual que é a área desse retângulo? A área desse retângulo é o C1, desculpa, é o x1 menos x0, né? Que a gente vai chamar aqui de xi menos xi menos 1, porque o i está variando, vezes a altura, que é o f do C1. Essa aqui é a área desse retângulo, né? A gente faz isso do i indo de 1 até n. Isso aqui, se for pegar os livros de cálculo, é a tal da soma parcial, né? Da sua função f em relação a essa partição p. E aí, o que vem a ser, então, a integral? É o limite dessas somas parciais, tal que a maior dessas diferenças aqui está indo para zero, né? Então, você pode chamar isso aqui, por exemplo, de delta xi, se você quiser. Então, o SFP é igual a somatória, I é igual a 1 até N, de delta xi, F de CI. E aí, se você tem que esse limite que eu vou escrever aqui agora, limite, tal que o máximo de delta xi está indo para zero. Se esse limite aqui existe e não depende da escolha dos CIs, então você fala que essa aqui é que é a sua integral de A até B, de f de x dx, tá? Como eu falei, se vocês não viram isso aqui em nenhuma aula, ou no material do fascículo, no livro de cálculo, com certeza tem isso aqui, no livro de cálculo 1. Essa aqui é a definição formal da chamada integral de Riemann, beleza? É simplesmente uma soma de áreas de retângulos, né? Aí esses retângulos vão ficando cada vez menorzinhos, aí isso aqui, no limite, vai dar justamente a área debaixo da sua curva, tá? Então, o que a gente consegue entender disso? Que as funções que são integráveis, e, por exemplo, toda função que é contínua a menos de um número finito de pontos em um intervalo fechado, ela sempre vai ser integrável? Então, essas funções integráveis, você consegue aproximar a integrais delas usando as integrais desses retângulos. Só que uma outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte, em vez de eu pegar esse retângulo, eu poderia ter pego um trapézio, certo? Que trapézio, professor? Esse aqui, olha, vamos fazer aqui essa figura de novo, só que agora ampliada, tá? Ampliada. Vamos supor que esse aqui é o intervalo I, é o intervalo IK, né? Então, está indo do xk menos 1 até o xk. Aí eu falei, né, que você tinha que pegar um ponto CI, que está entre esses dois pontos, e esse aí vai ser a altura. Mas, em vez de eu calcular a área desse retângulo, eu poderia muito bem ter calculado a área desse trapézio, né? Tem essa figura aqui, olha. Esse trapézio aqui, ó. Né? Não poderia ter feito isso? E qual que é a área desse trapézio? A área desse trapézio aqui, né? A área desse trapézio. A área desse trapézio aqui vai ser o quê? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, né? Aqui, no caso, as nossas bases são essas duas aqui. Tá? Então, quais são as bases? F de xk menos 1 e f de xk. Opa, e f de xk. E qual que é a altura? É justamente o xk menos o xk menos 1.
ou seja, é o ΔXK. Aí agora você divide isso aqui por 2. Isso aqui vai dar a área do seu trapézio. Olha que maravilha, né? Então, o que acontece? Essa soma aqui, em vez de eu pegar o ΔX e F de CI, poderia simplesmente ter pego esses caras. E qual é que é a ideia, então, da integração numérica pelo método dos trapézios? Em vez de você calcular a integral de uma função, você aproxima através da área desses trapézios aí. Professor, não entendi. Então, a gente vai fazer um exemplo aqui agora, tá? Exemplo. Calcular a integral de 0 até 1 de x² dx usando um trapézio. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer da seguinte maneira. Eu acho que é sempre uma boa ideia, quando a gente faz essas contas, fazer o desenho do que está acontecendo para ficar mais fácil da gente enxergar, tá? Então, o gráfico da função x² é um negócio mais ou menos assim, né? Aqui está o 0 e aqui está o 1. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um único trapézio, que nesse caso vai ser um triângulo. Só para ficar um trapézio mesmo, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar x² mais 1, pronto. Aí vai ficar um trapézio mesmo, né? Então, no caso, a função x² mais 1, ela vai ter esse desenho aqui. Beleza. Então, a gente vai pegar agora um trapézio. Qual trapézio vai ser? Esse trapézio aqui, ó. Eu vou desenhar aqui agora. Esse que eu vou desenhar aqui de cor rosa. Esse aqui, ó. Pegar esse trapézio. A gente vai, então, agora calcular a área desse trapézio. Como ele pediu para aproximar por um trapézio só, é só esse que a gente vai pegar, né? Bom, então, quanto é que vai dar isso? Vai ser justamente a área do trapézio usando essa fórmula aqui, né? Então, vai ser o F do 0 mais F do 1 vezes 1 menos 0 dividido por 2. O F do 0 é 0² mais 1, que é 1. O F do 1 é 1² mais 1, que é 2, vezes 1 menos 0, que é 1, dividido por 2. Então, isso aqui vai dar 3 dividido por 2, que dá 1,5. Então, a área desse gráfico aqui, usando um trapézio, deu aproximadamente 1,5. Só que essa aproximação aqui é muito lamentável. Então, o que, em geral, a gente faz? Em vez de a gente aproximar por um trapézio só, a gente aproxima usando vários trapézios, né? Então, o que a gente vai fazer em geral? Vai pegar um intervalo, vai aqui de A até B, vamos supor que você queira usar 4 trapézios. Então, você vai pedir ele aqui, ó, 1, 2, 3, em 4 partes iguais, tá? Por que a gente vai pegar partes iguais? Para facilitar a conta. Então, aqui vai ser o A, né? Vai ser o nosso x0. Aqui eu vou ter um x1. Aqui eu vou ter o x2. Aqui eu vou ter o x3. E aqui o nosso B vai ser igual ao x4, certo? E se todos esses intervalos têm o mesmo tamanho, então qual que é o tamanho deles geral? Eu estou dividindo em 4, então vai ser B menos A sobre 4, né? Esse aqui que vai ser o nosso ΔXi para tudo quanto é I. Então, como é que a gente vai aproximar agora, então, usando 4 trapézios? É simplesmente a soma das áreas de cada um desses trapézios, né? Ou seja, vai ser f de x0 mais f de x1 vezes ΔX1 sobre 2, que é a área do primeiro trapézio, mais f de x1 mais f de x2 vezes o ΔX2 dividido por 2, mais f de x2 mais f de x3 vezes ΔX3 dividido por 2, mais f de x3 mais f de x4 vezes ΔX4 dividido por 2. Só que é que nem eu falei para vocês, né? Aqui
No nosso caso, o que está acontecendo? Eu estou pegando todos esses intervalos com o mesmo tamanho. Então, todos os nossos ΔXIs, eles têm exatamente o mesmo tamanho. Esse carinha aqui vai ser B menos A sobre 4. Opa, por que eu coloquei isso? Esse carinha vai ser B menos A sobre 4. Esse carinha vai ser B menos A sobre 4. E esse carinha vai ser B menos A sobre 4. Então, eu posso colocar ele e esse meio em evidência. Então, o que eu posso fazer? Isso aí tudo vai ser B menos A sobre 4 vezes meio vezes f de x0 mais... Bom, o f de x1 apareceu duas vezes, né? Aqui e aqui. Então, mais 2f de x1 mais o f de x2 também apareceu duas vezes, aqui e aqui. Então, mais 2f de x2 mais o f de x3 também apareceu duas vezes, aqui e aqui. Mais 2f de x3 e o f de x4 apareceu uma vez só, mais f de x4. Pronto. E isso aqui nos dá uma ideia de uma fórmula geral que a gente pode fazer, que é a fórmula dos n trapézios, né? Então, se eu quiser aproximar o A até B, a integral de A até B, de f de x dx, usando n trapézios, qual que vai ser a nossa fórmula geralzona? Pensando a partir dessa que a gente fez para o caso de 4 trapézios, vai ser B menos A, dividido por n, vezes meio, né? Então, já posso colocar 2 bem aqui, vezes o f de x0, mais duas vezes a somatória de i igual a 1 até n menos 1 f de xi, mais f de xn, beleza? E essa aqui é aproximadamente a área do nosso gráfico de acordo com o método dos n trapézios. E se essa função for uma função integrável, em particular, se essa função, por exemplo, né, pode ser que essa função seja uma função contínua, isso significa o quê, né? Que ela é integrável e, portanto, se eu for pegar uma quantidade suficientemente grande de trapézios, essa aproximação vai ser muito boa, tá? É isso que a gente tem. E lá no material de vocês, existe uma estimativa para qual que é o erro dessa aproximação, tá? Aí eu vou deixar vocês verem lá qual que é essa estimativa, que é mais ou menos o erro que você obtém quando você aproxima a sua integral por essa fórmula. Aí talvez alguns estejam se perguntando assim, mas professor, a aula de hoje começou falando sobre interpolação polinomial. O que isso aí tem a ver com n trapézios? Pelo seguinte motivo. Se você for ver bem, o que a gente está fazendo, vamos pensar em um trapézio só. Um trapézio só. Então, eu estou aqui no A até o B. Em vez de eu calcular a integral da função, o que eu estou fazendo? Eu estou calculando a integral de uma reta que interpola os dois extremos dessa função. Ou seja, eu estou pegando um polinômio interpolador de grau 1 aqui. Percebeu como é que é? Então, a partir disso, a gente pode pensar o seguinte. Então eu posso fazer o seguinte, olha. Vamos supor que eu tenho aqui... Opa. Então, o ponto x0, x1, x2, o x3 e o x4. E aqui eu tenho a minha função. Certo? Eu tenho aqui a minha função aqui no x0 vale isso, aqui vale isso, aqui vale isso, aqui vale isso, e aqui vale isso. O que a gente poderia fazer também? Bom, eu sei que a cada 3 pontos tem um único polinômio interpolador de grau 2, então eu posso pegar um polinômio que passa por esses 3, né? Um polinômio interpolador de grau 2 que passa por esses 3, por exemplo, esse, e depois um polinômio interpolador de grau 2 que passa pelos outros 3 pontos. Beleza? Eu não poderia fazer isso? Poderia. No caso, quando a gente usou o método dos trapézios, né? Por exemplo, com essa divisão aqui, a gente conseguiria 4 trapézios, né? Que é baseado nessas 4 retas bem aqui, ó. Essa e essa, né? Só que aqui, no caso, em vez de a gente usar polinômio interpolador de grau 1, a gente está usando o polinômio interpolador de grau 2. Então, eu estou reduzindo aqui a quantidade de polinômios que eu estou usando, né? Então, aqui no caso, eu tenho só 2 parcelas desse polinômio interpolador de grau 2, né? Inclusive, se eu aproximar agora o gráfico dessa função
da função original, que eu não desenhei qual que é a função original, tá? Eu só desenhei só os pontos para onde a função passa. A função original podia ter um negócio bizarrésimo assim, olha. Tá, faz de conta que essa aqui, então, é a função original. E essa parte colorida são os polinômios de grau 2 interpolando nesses pontos aí. Então, eu posso aproximar a integral dessa função utilizando as integrais desses polinômios de grau 2 aí, beleza? E se eu fizer isso com um polinômio de grau 2, isso aqui vai nos dar o tal do método de Simpson. Beleza? Isso aqui é o método de Simpson, né? Ah, professor, e se eu quisesse, em vez de eu interpolar a cada 3 pontos, se eu quisesse interpolar a cada 4 pontos, poderia também. Vamos supor que a nossa função passa por esses pontos aqui. Tá, a nossa função vai ser um negócio assim. Tá, vamos supor que a nossa função é essa. Tá, então, a cada 4 pontos, vai passar um único polinômio interpolador de grau no máximo 3, né? Então, vamos pegar esses 4 pontos aqui. Tá, esse aqui é o primeiro polinômio interpolador de grau no máximo 3, né? Aí agora, os próximos 4 pontos, vai ter outro polinômio interpolador. 1, 2, 3. Opa, acho que eu fiz alguma cagada aqui, né? A cagada é que eu peguei um ponto a mais. Porque são 7 pontos, né? Porque o ponto que está bem no meio, ele é comum aos dois, né? Então, faz de conta que... Opa. Ah, tá. Faz de conta, então, que não tem esse último cara, né? Isso. Ah, peste. Pronto. Agora sim. E aqui um polinômio de grau no máximo 3 passa por esses outros 4 pontos aqui, né? Pronto. Aí agora eu também poderia calcular o gráfico dessa função como sendo a soma dessas duas áreas aqui de baixo do polinômio de grau 3. E daí por diante, tá? Então, para cada quantidade de pontos que eu pegar e fizer uma interpolação polinomial, eu vou ter um método diferente de integração numérica. E todos esses métodos, eles vão ter que convergir, tá? Dadas aí as devidas hipóteses, né? Por exemplo, se a função for contínua, se a função for derivável, enfim, né? E você consegue, para todos esses casos, né, colocando hipóteses sobre as funções, você consegue encontrar aproximadamente qual que deve ser o erro, ou pelo menos uma cota superior para o erro de cada uma dessas aproximações. E aí, quem estiver interessado em ver como é que se demonstra essas cotas superiores para o erro, você vai ter que lembrar lá de como é que você faz o polinômio de Taylor de grau K, tá? E usa isso aí para você calcular uma cota superior para o erro, beleza? Alguma dúvida aqui até agora? Não, né? Então, eu vou só fazer um exemplo aqui, usando um método de Simpson. Aí, para não ter que deduzir qual que é a fórmula do método de Simpson, eu vou pegar aqui a fórmula no nosso fascículo, tá? Assim que eu descobri onde é que ele foi parar. E assim, do mesmo jeito que o método dos trapézios, né? O método dos trapézios é isso, é simplesmente uma função que somas de múltiplos das funções nos pontos aí que você dividiu o seu intervalo, né? Todos os outros métodos que você faz dessa maneira é o mesmo tipo de fórmula. A gente vai colocar aqui agora qual que é o do Simpson. Ah, peste, sumiu o meu fascículo. Ah, tá bem aqui, fascículo. Aqui o método de Simpson, também conhecido como regra de Simpson. Tá aqui, cadê? Inclusive, no fascículo, ele faz a demonstração da fórmula, tá? Então,
o de Simpson, a integral usando o Simpson apenas uma vez, vai ser isso aqui, né? A sua integral vai ser aproximadamente h sobre 3. Esse h sobre 3 aí é o tal do d menos a sobre 3, né? Vezes f de x0 mais 4f de x1 mais f de x2, tá? Esse aqui é o método de um Simpson. O que significa isso? Que a cada 3 pontos, essa aqui vai ser a fórmula. Beleza? Tá. E como é que a gente deduz essa fórmula? De um jeito semelhante ao que a gente deduziu o do método do trapézio. Se a gente quiser ver todas as contas feitas bonitinhas, tem lá no fascículo a dedução dessa fórmula aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos, então, agora fazer então, um exemplo aqui de aplicação do método de Simpson. Alguém quer falar alguma coisa? É uma pena que não, né, pessoal? Eu realmente estou perdidaço aqui, sem saber o que eu falo, porque eu não sei quais são as dificuldades, né? E simplesmente sair vomitando o conteúdo, eu acho que não tem, como é que eu posso dizer? Não tem muita substância para ninguém, né? Por isso que é importante a participação de vocês, pessoal. Bom, então vamos lá. Exemplo. Calcular a integral de x à quarta mais 3x menos 1 de 0 a 2, usando um Simpson. Como assim um Simpson? Quer dizer que a gente vai só pegar 3 pontos mesmo, tá? E eu falei para vocês, aquele método, o primeiro método Simpson que a gente viu lá, né? Que é usando o polinômio de depurador de grau 2, cada um desses carinhas dá para a gente fazer o Simpson uma vez. Então, isso aqui, por exemplo, se eu dividisse o nosso intervalo nessa quantidade de pontos, daria para fazer 2 Simpsons, né? Porque aqui, no caso, a gente só tem... Opa, desculpa. Pronto. Polinômio interpolador de grau 2, né? 3 pontos cada um, né? 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Então, aqui no caso, aqui ele está pedindo um Simpson, né? Então, em vez de a gente fazer 2 vezes, a gente vai fazer uma só. Então, em vez de dividir o nosso intervalo em 4 pedaços iguais, a gente vai dividir ele só em 2 pedaços iguais, tá? É só isso que a gente vai fazer. Então, qual que é a nossa ideia? Então, a gente vai pegar o intervalo 0, 2, vai dividir ele em 2 intervalos iguais, significa que esse carinha aqui do meio vai ser 1, certo? Então, esse aqui é o nosso x0, esse aqui é o nosso x1, e esse aqui vai ser o nosso x2. Quem que é o nosso h nesse caso? O h, ele é o 2 menos 0, que é igual a 2. Então, qual que vai ser a nossa fórmula da integral aproximada? A nossa integral, né, essa integral aqui, vai ser aproximadamente 2 sobre 3 vezes o f do x0. Vai ser o 0 à quarta mais 3 vezes 0 menos 1, mais 4 vezes o f do x1, que é 1 à quarta mais 3 vezes 1 menos 1, mais, agora, o f do x2, né? Que é 2 à quarta mais 3 vezes 2 menos 1. Agora é só completar essa conta e você vai ter, então, uma aproximação para o método de Simpson, beleza? Espera um pouquinho, pessoal. Aconteceu uma pequeno imprevisto aqui, eu já volto já, tá?
Desculpa, pessoal, um amigo meu estava apurado aqui. Professor, boa noite. Essa aula está sendo gravada? Sim. Só que não necessariamente essa gravação vai ser útil para alguma coisa, né? Porque é que nem eu falei no começo. O ideal é que o pessoal tivesse estudado o conteúdo, né, no decorrer da semana, e essa aula fosse uma aula para tirar dúvidas. Como ninguém perguntou nada, eu estou só jogando informação aqui de maneira bem aleatória, e eu tenho uma medida enorme de certeza que se tem alguém tentando prestar atenção, provavelmente não está entendendo nada, né? A menos que a pessoa já tenha estudado previamente, aí a pessoa vai estar entendendo alguma coisa, senão não, né? Mas, enfim, né? É que não falei, pessoal, esse formato de um mês apenas, o conteúdo todo, não tem como fazer que nem era feito lá no começo do curso, que a gente tinha aula toda semana e passava o conteúdo todo nas aulas síncronas. Aqui não dá para fazer isso, tá? Aqui o que a gente tem que fazer é nesse formato mesmo, vocês estudam previamente, e aqui é só para dar aquela pincelada para cobrir as arestas que ficaram ali, né, das dúvidas de vocês. Mas como ninguém perguntou nada, então eu estou dando uma resumida aqui, tá? E essa aqui é um exemplo da aplicação do método de Simpson usando só um Simpson. E como é que a gente faria essa mesma conta usando dois Simpson, né? Inclusive, Júlio, se você quiser falar mais alguma coisa aí, pode ficar à vontade, tá? Ou do conteúdo da unidade 3, ou das outras unidades anteriores também. E se a gente quisesse fazer dois Simpson? Mesma coisa. Só que a gente ia ter que dividir o nosso intervalo em 6, né? Em 4, desculpa. Então, esse cara aqui, bem no meio, teria que ser o 1. Aqui teria que ser o 1,5. E aqui teria que ser o meio. Então, aqui no nosso caso, o nosso H seria esse tamanho aqui, né? Então, seria 1 menos 0, que é igual a 1. Esse aqui é o nosso H. E como é que a gente faria? A gente faria o método 1 Simpson para cada um desses dois intervalos. Então, no caso, a nossa integral de 0 a 2 de x à quarta mais 3x menos 1 dx, a gente aproximaria, usando dois Simpsons, a gente aproximaria como sendo, aqui no nosso caso é h, né? Como sendo o I1 mais o I2, né? Que é a integral da primeira parte, mais desse pedacinho, mais a integral desse segundo pedacinho. Que aí seria o quê, então? Então, seria 1/3. Por que 1/3? Porque o h, nesse caso, é 1, e o terço que aparece lá é da fórmula, né? Então, é 1/3, f de 0, mais 4f de meio, mais f de 1, vou colocar 0,5 aqui nesse meio, né, para ficar igual que a gente estava fazendo, mais 1/3 f de 1, mais f, mais 4, f de 1,5, mais f de 2, beleza? Pronto. Aí, assim, a gente conseguiria, então, usar dois Simpsons para calcular uma aproximação dessa integral aqui. Nesse caso aqui, pessoal, não precisa, por quê? Porque essa função aqui é um polinômio, a gente sabe integrar polinômio de boa. Mas é que nem eu falei para vocês, às vezes pode acontecer de ser uma função muito complicada, e a gente não conseguir calcular essa função através de métodos convencionais aí que vocês aprenderam lá no cálculo 1. Então, pode ser que, nesses casos, vocês precisam usar um método numérico. Ou então, pode ser que você sequer tenha uma expressão da sua função, mas você saiba quanto é que ela vale em alguns pontos, né? É para esse tipo de coisa que esses métodos aqui são feitos. Beleza? Vamos ver se vocês têm mais alguma dúvida aí. Professor, mas peraí, deixa eu só ver se eu entendi. Então, quer dizer que usando dois Simpsons, você poderia juntar esse 1 com esse 1 aqui, e ia ficar 2F1, né? Você poderia ter feito assim logo de cara, né? Olha, 1/3 f de 0, mais 4f de meio, mais 2f de 1, mais 4f de 1,5, mais f de 2. Você não poderia ter feito assim, professor? Poderia. Inclusive, existe assim como existe essa fórmula geral aqui, que a gente deduziu agora há pouco, no método dos n trapézios, também existe uma fórmula semelhante a essa, para o caso dos n Simpsons também, tá? E tem lá no fascículo essa fórmula também demonstrada, por caso dos n Simpsons, tá? E a ideia é exatamente a mesma que a gente fez para demonstrar a dos n trapézios. Beleza?
Então, pessoal, eu não vou falar os nomes de vocês porque está sendo gravado, né? Eu vou respeitar a privacidade de vocês, né? Mas todos que estão aqui presentes, pessoal, por favor, falem alguma coisa. Eu estou um tanto quanto desesperado, assim. Eu estou com uma medida enorme de certeza que eu estou falando meio sozinho aqui, né? E a gente meio que já deu a tal da resumida, que eu falei que a gente ia dar se ninguém perguntasse nada, e não deu nenhuma hora de aula ainda, né? Eu não sei nem mais como enrolar os próximos 5 minutos aí que falta para completar essa 1 hora. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui, então, nos exercícios da unidade 3, para ver se tem alguma atividade aqui com uma questão interessante que eu queira comentar. E aqui a prévia da unidade 3. Eu vi que um de vocês está com o microfone ligado, só que eu não estou ouvindo nada. Se por acaso você estiver falando alguma coisa, saiba que eu não estou ouvindo nada, tá? Aqui foi o nome interpolador, a gente meio que já pincelou isso aqui o suficiente. Tá. Vocês vão ver no material que, além do polinômio interpolador na forma de Lagrange, também existe o interpolador na forma de Newton. E aí, será que esses dois polinômios são diferentes? Lembra que eu falei para vocês que, que o polinômio interpolador existe e é único, né? Então, de repente, eles são o mesmo, né? Só com expressões diferentes aí da maneira de você obter eles. Mas depois, simplificando, você vai ver que é o mesmo polinômio. Afinal de contas, é único, né? Será que não é isso? Enfim, aí vocês podem ir pensando aí, tem uma questão de verdadeiro ou falso que é interessante pensarem. Aqui, 3 trapézios. Isso aqui vocês vão conseguir fazer com o que a gente acabou de ver agora. Método em 1/3 de Simpson. Isso aqui é bem de boa. Só tem só essas 4 questões aqui, tá? Essa atividade 3 aqui tá bem curtinha, né? Então, acho que a gente já cobriu tudo que está sendo cobrado nas atividades e que nem eu falei, né? A complementação disso com as fórmulas do erro, as demonstrações, tudo bonitinho, vocês vão ver lá. A coleguinha falou, eu estou com fone de ouvido para ouvir, estou no trabalho. Não, é muito legal isso, Josi, falei o seu nome, porque isso significa que você está muito concentrada, tanto na aula como no trabalho, né? Muito concentrada. Brincadeira, Josi. Quer dizer, brincadeira, pessoa que eu não sei qual é o nome, né? Bom, uma das colegas falou um pouco, né, do que está acontecendo, por que não está participando. Se os outros quiserem falar também, podem ficar à vontade. Esperar pelo menos uns 2 minutos aí, né? Para completar pelo menos 1 hora de aula gravada. E assim, pessoal, a gente não vai chegar a ver isso, não tem problema, beleza, José. A gente não vai chegar a ver isso porque não vai dar tempo, tá? Mas na semana que vem, a gente vai falar, seria uma aula especialmente para tirar dúvidas sobre a unidade 4, que é a questão aí dos métodos numéricos para resolver equações diferenciais. O único método que eu vou cobrar mesmo ali nas atividades são os métodos que você consegue a partir da fórmula de Taylor, tá? Mas também existem métodos, os chamados métodos implícitos, para você aproximar soluções de equações diferenciais, que são advindos dessa integração numérica aqui, tá? Então, a integração numérica, ela não serve somente para você achar qual que é a integral da coisa, também serve para você resolver equação diferencial numericamente. Só que a gente não vai ver esses métodos implícitos porque não vai dar tempo, tá? O único que a gente vai ver mesmo vai ser os métodos de Taylor. Aí tem um método de Taylor de grau 1, né, que também é conhecido como método de Euler, e método de Taylor de grau qualquer aí, né? Que é a mesma ideia do método de Taylor de grau 1. É bem bonitinho isso, essa ideia de resolver equação diferencial dessa maneira aproximada aí, né? Eu acho bem interessante mesmo. Deixa eu ver aqui se meu amigo já resolveu o problema dele enquanto ninguém responde nada. Ele estava meio que num lugar perigoso aqui, precisando de tá tranquilo já, parece que já está de boa. Ainda bem, né?
Olha, pessoal, então eu vou fazer igual eu fiz nas semanas anteriores, tá? Eu vou encerrar a gravação e aí não vai estar gravando. Então vocês vão poder ficar à vontade em falar qualquer coisa a partir do momento que parar a gravação. Ah, professor, mas acho que esse curso é uma porcaria, essa disciplina não serve para nada, as aulas são ruins, o fascículo é uma desgraça, não estou entendendo. Aí você, de repente, tem alguma coisa que está com vergonha de falar sendo gravado, você vai falar, então, sem gravar, né? Então, eu vou parar aqui a gravação e vou dar mais um tempinho para vocês falarem mais alguma coisa, se vocês quiserem. Mas, a princípio, eu não pretendo passar mais nada, tá? A ideia era responder perguntas, fazer, de repente, algum exercício do fascículo que vocês não conseguiram. Ninguém me perguntou nada, então o que eu pude fazer foi isso, né? Dar um resumão aqui e fazer alguns poucos exemplos do conteúdo da aula, né? Da unidade 3. Então, vou parar de gravar aqui agora.